A guerra é o fenômeno comum a praticamente todas as sociedades humanas, desde as mais arcaicas às mais modernas. Sua definição evoluiu bastante desde antigamente. O termo germânico verra, do qual deriva a palavra, dava um sentido de discordância, que podia nascer de uma simples discussão verbal e chegar, no máximo, a um duelo. Atualmente, ela é definida como um conflito organizado, caracterizado por violência extrema, sofrimento humano e destruição econômica. Em especial, se aludirmos à guerra nuclear, aquela na qual são usadas armas atômicas. É sobre a questão da guerra atômica que faremos nossas reflexões. Há dois tipos principais: a bomba atômica, que resulta da fissão de núcleos atômicos, e a bomba de hidrogênio, que se baseia na fusão de núcleos de átomos leves. Tal processo, porém, necessita de uma quantidade muito grande de energia, obtida pela explosão de uma bomba atômica. Portanto, a bomba H é mais poderosa. Mas o que leva os seres humanos a tão obstinadamente desenvolverem armas para se destruírem? Tal questão ainda hoje não obteve resposta satisfatória. Mesmo Heródoto, historiador grego que viveu por volta de 450 a.C. e considerado o pai da história, nunca conseguiu responder à questão. Antes de morrer, sua única conclusão foi: a humanidade está fora de si. Depois dele, ainda foram criadas muitas teorias e leis que tentassem esclarecer a questão. O estado de natureza de Hobbes diz que sem governo os indivíduos vivem permanente em uma guerra de todos contra todos. A lei biológica de Heráclito e Hegel é entendida como a necessidade de destruir os excessos demográficos, e a lei psicológica de Lenin e Mao Tse-tung considera a guerra um dos instintos fundamentais do homem. O general Pershing, comandante estadunidense durante a Primeira Guerra Mundial, chegou a declarar: a guerra porque ela faz as pessoas se sentirem bem. De acordo com Pershing, as pessoas de algum modo se sentem dignas e importantes se lutarem por algum objetivo. Historicamente falando, o general talvez não esteja tão errado. O instinto de matar uns aos outros está profundamente encravado dentro de nós, caçadores, por mais de 50.000 anos. Basta também muito pouco para que se inicie uma guerra. Os conflitos existentes entre as nações poderiam, em muitos casos, ser resolvidos por meio da diplomacia e conversa. Estas falham e então se apela para a força militar. Mas como se tornou ela tão destrutiva? No mesmo ano, uma carta de Albert Einstein e Leo Szilard foi enviada ao presidente dos Estados Unidos, Roosevelt. A carta alertava que a Alemanha estava conduzindo pesquisas sobre o uso da fissão nuclear para o desenvolvimento e a criação de bombas atômicas, e sugeria que os Estados Unidos iniciassem pesquisas sobre o tema. Assim, em 1942, o Projeto Manhattan foi criado. O projeto foi um esforço secreto norte-americano para desenvolver as primeiras bombas nucleares. Esse projeto resultou em 16 de julho no teste Trinity, primeira bomba nuclear do mundo, iniciando a chamada Era Atômica. Em 6 de agosto, a Little Boy foi detonada sobre a cidade de Hiroshima e, após 3 dias, a bomba Fat Man caiu sobre Nagasaki. Foram esses os primeiros usos de uma bomba atômica como arma contra uma nação. Além do objetivo alegado de obrigar o Japão a render-se, havia outro objetivo subjacente. Ainda que aliados na guerra, Estados Unidos e União Soviética já procuravam delimitar suas áreas de influência e se encaravam como por representarem duas ideologias muito distintas, a capitalista e a socialista, disputando a hegemonia do mundo. No final dos anos 40, Blackett, físico britânico envolvido nos projetos de desenvolvimento de armas nucleares, declarava que o lançamento da bomba atômica não foi tanto o último ato militar da Segunda Guerra Mundial, foi mais o primeiro da Guerra Fria com a União Soviética. A Guerra Fria foi a disputa entre as duas superpotências pelo domínio do mundo, caracterizada por uma intensa rivalidade econômica, diplomática, tecnológica e principalmente bélica. Porém, é chamada fria porque não houve uma guerra direta entre as superpotências, dada a inviabilidade da vitória em um caso de guerra nuclear. Um conflito armado direto significaria o fim dos dois países e, provavelmente, da vida no planeta Terra. Atualmente, 2/3 desse território estão sob domínio indiano e o restante sob controle do Paquistão e da China. Grande parte da população da região é muçulmana e, portanto, quer a anexão ao Paquistão, a qual a Índia se opõe. A rivalidade levou a uma corrida armamentista, que culminou com a entrada da Índia e Paquistão, em 1998, no Clube dos Países Detentores de Armas Nucleares.
nucleares. Mas esse não é o pior dos problemas. Com a dissolução da União Soviética, um estoque muito grande de armas letais ingressaram nos mercados de armas. Tudo isso facilitado por muita corrupção. O destino de tais materiais soviéticos é ainda hoje de certo modo nebuloso e desperta preocupação pela possibilidade deste material ter sido adquirido por extremistas políticos ou religiosos. Em um mundo globalizado, com fronteiras nacionais tão permeáveis, comunicação rápida e comércio expandindo, conhecimentos e artefatos nucleares viajam mais ampla e facilmente do que antes, levantando a possibilidade de que terroristas possam obter tais materiais e grosseiramente construir uma arma nuclear. Não só a Rússia como o mundo inteiro estão repletos de materiais para se construir uma bomba, em parte por causa de programas iniciados pelos Estados Unidos e União Soviética para melhorar a tecnologia de energia nuclear. Grande parte das discussões recentes incide sobre o Irã e sua busca de capacitação no uso de energia nuclear para fins civis. A maior preocupação é a respeito da dupla natureza do conhecimento nuclear. Com algumas modificações, a planta dedicada a produzir combustível nuclear também é capaz de ser usada para a produção de dispositivos de bombas nucleares. O ator de maior destaque nesse contexto é Israel. O país tem uma relação complicada por motivos ideológicos e religiosos com o Irã. Na visão israelense, o Irã agora é um país com um grande potencial de armamento nuclear e qualquer esforço iraniense para aumentar sua capacidade nuclear é uma potencial ameaça. Não há mais como ignorar que existe um perigo catastrófico para todos se o país resolver se juntar ao clube atômico. Ao se tornar uma potência, o Irã muda o mapa do poder regional no Oriente Médio e alterna a economia mundial. Porém, de acordo com as potências mundiais, há vários obstáculos no caminho para um ataque contra o país. O primeiro é a opinião pública de que é impossível utilizar a força militar para combater uma comunidade de 80 milhões de pessoas. Outro obstáculo, observado principalmente por líderes europeus, é o receio de uma resposta violenta do Irã sobre vários países. Os iranianos têm capacidade militar para provocar um estrago mortífero, não só aos vizinhos, mas a toda a Europa. Hoje, o Brasil participa de vários tratados que o impedem de possuir e, portanto, utilizar armas nucleares. Dr. Ira Helfand, vice-presidente norte-americano da Federação Mundial de Médicos Internacionais para a Prevenção da Guerra Nuclear, explicou as consequências de uma bomba que caísse sobre Nova York. Fireball would form, reaching out for 2 miles in every direction. Within this entire area, the temperature would rise to 20 million degrees Fahrenheit, which is hotter than the temperature on the surface of the sun. Everything, the buildings, the trees, the cars, the people, the upper level of the earth itself would be vaporized. Tá, aí varia um pouquinho porque a gente tem dois tipos de reações. A gente tem uma reação que seria uma reação crônica, que é uma reação onde você tem uma baixa dosagem, da ordem de 100 millisieverts ou um pouquinho menos, e essa radiação ela vai então apresentar danos a longo prazo. Por exemplo, leucemia é um dano médio a partir de 2 anos de radiação, ou até casos de câncer que chegam a 10 anos. As agudas ou graves são imediatas, então são radiações muito altas. Então você vai pegar um valor entre 100 millisieverts até 6 é letal. Então a pessoa morre com uma dosagem de 6 millisieverts. Nesse intervalo aí você vai ter, como por exemplo, a queimadura de mucosas, queimaduras em vários graus, destruição da medula óssea, rompimento de plaquetas, então você vai ter um problema na produção de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, e isso vai levar então à morte em curto espaço de tempo. Então você tem um intervalo de tempo entre uma crônica de anos até uma aguda de dias, ou então a letal, que é instantânea. A letal instantânea 6 sieverts não é numa radiação momentânea, mas por exemplo que nem Hiroshima, então agora mais recente Fukushima, no momento da irradiação, né? Então no momento da explosão da bomba é ali que você tem um pico. Agora a radiação que fica no ambiente, essa é que vai fazer com que isso se manifeste a longo prazo. Ademais, seja planejada ou por acidente, uma guerra nuclear não só afetaria as nações em guerra, mas também devastaria a humanidade e todas as outras formas de vida no planeta. A atual potência tecnológica humana é tal que seus efeitos não se detêm na fronteira em um pequeno país. Elas atuam em escala continental mundial. Um pequeno intercâmbio de bombas entre a Índia e o Paquistão jogaria na atmosfera fumaça o suficiente para bloquear o Sol por uma década, reduziria a temperatura global a ponto de criar um inverno nuclear e causaria fome para milhões. Os estoques de alimentos globais acabariam provavelmente em torno
torno de 60 dias. Seria inevitável a inanição para os países envolvidos na guerra e até para outros que não foram bombardeados. À luz de toda essa informação, fica claro que não há nenhuma justificativa para se possuir uma arma nuclear. Os países do P5 só não estão interessados em ouvir esses argumentos porque o complexo militar, industrial e econômico, meios de comunicação, governo, obtém grandes benefícios da indústria de armas nucleares. Tudo leva a crer que as armas nucleares, e principalmente as guerras, não vão parar tão cedo. Durante uma audiência, a Dra. Helfand colocou um ponto interessante. Há 2 gerações de pessoas que nascerem após o fim da Guerra Fria e não têm a informação sobre o tema nuclear, e as gerações anteriores a esta e que francamente gostariam de esquecer o horror de tudo. Cabe às gerações mais jovens informarem-se e empurrarem o desarmamento.